Eu estou quase concluindo um e-book que eu passei meses escrevendo sobre 25 erros e, obviamente, 25 reflexões com soluções para esses erros de carreira. E talvez o erro que mais me chama atenção e que eu mais encontro quando eu converso com as pessoas, quando eu vou a workshops, quando eu dou palestras em grandes empresas, quando eu tenho a oportunidade de conversar com outros profissionais, é a ideia de se sentir muito infeliz com a carreira, com o momento de carreira que está atravessando nesse momento. Algumas pessoas são taxativas. Estou infeliz, não gosto muito do que eu faço, estou fazendo, mas não estou feliz. E uma boa parcela que não é taxativa em dizer estou infeliz com todas as letras da minha carreira, mas que diz que não está legal, que poderia ser muito melhor. Então esse é o meu erro número um. E eu diria para você que o erro número um não é estar infeliz, porque estar infeliz é um estado, é um momento que a gente está passando. Mas o erro aqui é se conformar com estar infeliz na carreira e não fazer nada. É esse o tema do nosso episódio de hoje. Eu espero que seja importante para você, ou para alguém que você ama, para alguém que você conhece, que a gente possa, que vocês possam pegar, que você possa pegar esse vídeo, né, enviar para esse amigo, levar para a empresa, para tentar, quem sabe, dar uma luz, né, ter alguma reflexão sobre esse momento que muita gente enfrenta na carreira. Então, se você está me assistindo aqui no YouTube, eu fico muito feliz, meu muito obrigado. Esse episódio, para mim, assim, ele é muito significativo, porque ele é o de número 100. 100 episódios que a gente está fazendo aqui, quase um ano de trabalho, e a gente está muito feliz com a resposta das pessoas, com as mensagens que eu recebo, com esse material sendo usado por aí, porque esse é o objetivo: compartilhar conteúdo, compartilhar reflexões toda terça e toda quinta. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui e eu quero muito ver o seu comentário aqui. Então vamos a esse erro que para mim assim ele é um ponto fundamental. E entenda, o erro é o conformismo com aquele momento de infelicidade. E para quem está passando por esse momento, se você está passando nesse momento, eu diria que a gente primeiro precisa pensar em 4 pontos para a gente pensar nas soluções. E os 4 pontos que eu trago aqui para vocês, o primeiro deles é muito importante e que muita gente inteligente, muita gente boa esquece, que você não é a sua carreira. Você está em algum momento da sua carreira. Tem muita gente que nem gosta da ideia de chamar de carreira, que diz que é uma coisa antiga a gente chamar de carreira, porque carreira parece uma estrada, né? uma linha reta. E hoje a gente tem múltiplas possibilidades nessa carreira. Mas entenda o que eu quero dizer, é que você não é definitivamente a sua carreira, né? Uma decisão para a vida inteira, você está num momento da sua carreira. Então esse é o primeiro ponto, porque isso muda tudo. Porque eu conheço muita gente que não está feliz na carreira, está infeliz, mas pensa o seguinte: bom, eu já fiz essa escolha, né? Eu não tenho como voltar atrás. E essa é uma mentalidade do passado. Essa é uma mentalidade lá do mindset da escassez de décadas atrás, onde uma carreira era uma escolha definitiva. Ou seja, tomei essa decisão, me dei por conta que eu errei nessa decisão ou que eu não gosto mais, e eu ficava amarrado isso. Nossos avós passaram, nossos pais passaram, muita gente passou por isso. Mas eu preciso que você entenda que essa não é uma sentença definitiva na sua vida se você está infeliz nesse momento. Então, esse é o primeiro ponto. Sabe por quê? Porque a gente fez escolhas muito jovens. A maioria das pessoas, né, que já está 15, 20 anos na carreira, fez essa escolha com 15, 16, 17, 18 anos. E muitas vezes a gente tomou aquela decisão porque naquele momento da vida aquilo era importante, mas muita gente não aprofundou muito se é realmente a profissão da minha vida que eu quero fazer pro resto da vida com paixão, com propósito. Olhou, acabou entrando, muitos entraram por acidente e se apaixonaram realmente pelo que fazem, mas a imensa maioria confessa que acabou escolhendo, feito uma escolha aleatória e foi. E muitas vezes descobriu no meio do caminho que não era tão legal, não era aquilo tão sonhado. E aí, sabe o que aconteceu, que é o meu terceiro ponto? O mercado mudou completamente nesses últimos 10 anos.
Eu não preciso ficar falando aqui das mudanças, que parece até meio óbvio isso, mas tem uma transformação gigantesca, uma transformação brutal nos mercados, nos segmentos e nas profissões. Profissões que simplesmente perderam completamente o valor, perderam o glamour, perderam o mercado, que estão desaparecendo, e profissões que eram glamourosas. Algumas profissões dessas bastante valiosas nos tempos atrás, mas que hoje estão com uma ameaça muito grande com a inteligência artificial em cima e que vão derrubar algumas dessas profissões, porque existe uma transformação brutal de mercado. Então esse é um outro ponto a considerar na sua visão sobre a sua carreira nesse momento. E o quarto e último ponto para pensar sobre isso é que você mudou. Você não é mais aquilo que você era há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. A gente evolui, e quando a gente evolui, a gente cresce. Com as nossas cicatrizes, com nossos tombos, com as nossas dificuldades, a gente ganha outras perspectivas, a gente muda os nossos interesses, como a gente ajusta o nosso propósito de vida. Então, o que muita gente não se dá por conta é que esse propósito mudou, aquela vontade visceral de fazer alguma coisa, aquela paixão ardente, já não tem essa chama tão ardente, porque eu me tornei outra pessoa nessa evolução nos últimos anos. E talvez a minha escolha, aquela do passado, já não sirva mais para esse meu momento. Para encerrar esse nosso raciocínio aqui sobre o contexto, eu queria que você pensasse que hoje a lógica que a gente tem defendido é que a gente certamente vai ter uma vida até os 30, 40 anos, dos 40 aos 60, uma segunda vida profissional, e depois, talvez, dos 60 aos 90, aos 100 anos, a gente tenha uma terceira vida. Então, existem possibilidades da gente fazer migrações, da gente mudar, da gente encerrar ciclos, começar ciclos e começar se valendo do aprendizado que a gente teve durante toda a vida. Então, é isso que você precisa pensar. Não dá para se conformar com algo que nos deixa infeliz e que talvez a gente pudesse ter possibilidades de fazer uma migração para algo que nos deixasse muito felizes e realizados, e a gente simplesmente se conformar com essa infelicidade. E os dias passam, as semanas passam, os anos passam, e quando a gente, num piscar de olhos, a gente olha, passaram-se mais 5 ou 6 anos e a gente não fez aquela mudança tão sonhada para nos tirar dessa zona de infelicidade. Então, o que eu queria que você fechasse nesse episódio e pensasse é que o que não faz nenhum sentido é descobrir essa infelicidade e continuar tendo uma vida sem sentido. Pense nisso. Eu sei que tem momentos que a gente tem que baixar a cabeça, tem que pagar os boletos, tem a pressão das dívidas, doenças familiares, momentos fáceis que a gente passa. E que a gente realmente, às vezes, esquece propósito, esquece tudo, baixa a cabeça, trabalha, faz aquilo que não gosta para sobreviver naquele momento. Eu entendo a vida de muita gente assim. Mas o que não faz sentido é se entregar pro resto da vida em fazer alguma coisa que não realiza e que não tem sentido. Então, para a gente encerrar esse vídeo, eu queria deixar 3 pontos para você refletir, que podem ser muito importantes nesse olhar para esse seu momento de carreira. O primeiro deles é: entenda o seu momento na profissão. Porque às vezes, dependendo do que a gente faz, se a gente é empreendedor, se a gente é empresário, se a gente é um profissional liberal, existem sazonalidades, né, que muitas vezes o mercado oscila. Existem ciclos daquela profissão que às vezes está num ciclo de baixa, mas talvez tenha um ciclo de alta lá na frente. Então, entender muito bem o que realmente aflige nesse momento, o que realmente lhe deixa infeliz nesse momento. É a empresa que você trabalha? São as pessoas que você trabalha? É o mercado que você opera nesse momento? Bom, entrar de cabeça e entender isso, né? Entender, basicamente, o ponto número 1 é o seu momento que lhe torna infeliz. O segundo ponto muito importante para você refletir é o mercado nesse momento. Pensa, vai para a internet, busca muitos documentos, olha, busca informação e avalia o seu mercado. Muitas profissões vão ser extintas. Muitos segmentos estão em franco declínio e logo ali na frente vão desaparecer, não tem dúvida. Então busque informação, hoje tem informação abundante no mercado. Pesquisa o seu segmento, pesquisa a sua profissão,
pesquisa a sua função, pesquisa o mercado em que você atua, estressa isso, busca informação para entender primeiro o seu momento e depois o seu mercado. E o terceiro e último ponto, que para mim é dos mais importantes, faça um enorme mergulho em você. Escuta a tua voz interior, mergulha nisso, né? Compreende aquilo que realmente vem da alma, que não é racional, aquela grande paixão que está trancada lá dentro, aquela vontade de mudar, aquela vontade de fazer algo realmente que tenha sentido de obra na vida da gente. Lista tudo aquilo que você não faria por dinheiro nenhum. Coloca isso tudo numa lista, depois olha uma lista do que eu poderia fazer na minha vida que teria acesa a chama da paixão, com as minhas competências, com a minha trajetória, com o que eu tenho de track record na minha vida, o que acenderia essa chama da paixão para me levar até a minha terceira vida? O que será? Só você pode dizer mergulhando em você mesmo. Mas agora o que você precisa refletir é não se conformar com uma vida sem sentido, porque não faz sentido nenhum continuar a viver conformado com uma vida sem sentido. Eu espero que tenha provocado alguma reflexão, que tenha gerado algum bom insight nesse seu momento de vida aqui, e eu te espero no nosso próximo episódio. Um forte abraço.